Pessoal, vamos dar continuidade analisando o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. E ele diz o seguinte, olha só. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente. Lembra que a gente viu o que era a responsabilidade solidária? Que eu tenho aqui, ó, todos aqueles que fazem parte, né, da linha de produção, digamos assim, da atividade turística, eles respondem juntos, na mesma proporção, por eventual dano que causarem ao consumidor. Pelos vistos de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou diminuam o valor. O que significa dizer isso? De que o fornecedor do produto, ele vai responder solidariamente se houver algum tipo de vício, seja ele de qualidade ou de quantidade no produto que ele está fornecendo ou distribuindo. Ou ainda, que esses vícios tornem esse produto inadequado ou impróprio para o consumo, ou que diminua o valor desse produto. Vamos pensar no seguinte, digamos que eu vou no supermercado e compro uma garrafa com 500 ml. Só que ao invés de vir com 500 ml, eu vou lá, faço a medição e veio 450 ml. Portanto, 50 ml a menos do que está sendo indicado no rótulo, na embalagem. Neste caso, o produto ele não é impróprio para o consumo, e nem inadequado. Só que, como a quantidade é inferior ao que está previsto na embalagem, neste caso, tem que haver uma diminuição do valor. Concordam comigo? Porque, na verdade, eu paguei por um valor, por uma quantidade de produto e acabei recebendo menos do que pelo que eu paguei. E aí a lei diz que, neste caso, os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade ou qualidade que os tornem impróprios ou inadequados para o consumo ou que diminuam o valor. De acordo com as indicações constantes no recipiente, na embalagem, rotulagem ou mensagens publicitárias, respeitadas as variações decorrentes da sua natureza. E aí, a lei diz o seguinte, olha, neste caso, o consumidor ele pode exigir a substituição das partes viciadas, certo? Então, recebi um produto e parte dele está impróprio para o consumo. O que eu faço? Eu peço a substituição de parte daquele produto que está inadequado, ok? Mas a lei ainda diz o seguinte, olha, se o vício do produto não for sanado no prazo máximo de 30 dias, o consumidor pode exigir alternativamente e à sua escolha, ou seja, essas hipóteses que a lei diz, quem escolhe é o consumidor. E aí ele pode escolher entre três situações. Ou ele pede a substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso. Então, digamos, adquiri o produto, tinha uma parte viciada, informei a empresa não sanou o vício no prazo de 30 dias. Aí eu vou para a empresa e digo, olha, eu quero um outro produto, mas que esteja funcionando perfeitamente. Ou ainda, eu posso pedir a restituição imediata do que eu paguei, com correção monetária, lembrando que se houve alguma perda ou algum dano, o fornecedor também vai responder por esta perda ou por esse dano.
Ou ainda, eu posso pedir o abatimento proporcional do preço. Ah, ok, o produto tem um problema. Veio com uma quantidade a menos, ou enfim. Mas tudo bem, eu gostei. Já está usando. Ah, só que eu quero negociar aqui um abatimento do valor proporcional ao produto que eu recebi. Agora, essas três opções é o consumidor que vai escolher. Ele pode escolher ou o abatimento proporcional do preço, ou a restituição do valor que ele pagou, devidamente atualizada, ou a substituição do produto por outro de mesma espécie e em perfeitas condições de uso. E aí, a lei fala também especificamente do vício de quantidade, no artigo 19. E ela diz o seguinte: os fornecedores respondem solidariamente, veja que a solidariedade ela está prevista em todo o Código de Defesa do Consumidor, praticamente, pelos vícios de quantidade do produto, sempre que, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir alternativamente e à sua escolha. Veja que aqui não está se falando de vício que torne o produto inadequado para o consumo, exclusivamente de um vício de quantidade líquida dentro do produto. E aí ele tem as mesmas três opções do artigo anterior, ainda a complementação do peso ou da medida. Então, abatimento proporcional do preço, complementação do peso ou da medida, substituição do produto por outra da mesma espécie, marca, modelo, sem o vício apresentado, ou a restituição da quantia paga. Da mesma forma, essas são escolhas do consumidor. Bom, nós vimos a responsabilidade do fornecedor pela entrega de um produto, né? Se houver algum tipo de falha nesse produto. Mas o código também regula as hipóteses do fornecedor de serviços. E aí, ele diz o seguinte, que o fornecedor de serviços... esse aqui não ficou boa essa cor. Responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir alternativamente e à sua escolha. Então, vejam só, o artigo 18 e 19 trata do fornecimento de produto. E aqui o artigo 20 fala do fornecimento de serviços. Ambos se aplicam à atividade turística, muito mais o serviço do que o produto, mas os dois são a gente tem muito forte no turismo. E aqui o artigo 20, ele fala do vício de qualidade na prestação dos serviços, que os torna impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes das disparidades com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária. E aí que mora o perigo, as mensagens publicitárias. Tem que ter muito cuidado, a gente vai ver ainda no dia de hoje, certo? Na nossa aula de hoje, que se o fornecedor, o que ele colocar na mensagem publicitária deve obrigatoriamente ser cumprido, certo? Bom, nesse caso, digamos que houve um vício de qualidade, o consumidor também pode exigir, à sua escolha, a reexecução dos serviços, se cabível, né? Sem custo adicional, a restituição imediata da quantia paga,
monetariamente atualizada, o abatimento proporcional do preço. Em se falando de reexecução de serviços, pensa só, você como consumidor, você pediu a prestação de um serviço, que não é nem o caso do turismo especificamente, e aí o serviço não foi bem desenvolvido pela empresa que você contratou. Você diz, poxa, eu não quero o mesmo fornecedor me dando um serviço que ele já não fez de uma forma bacana. Aí a lei diz, olha só, a reexecução dos serviços poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados por conta e risco do fornecedor. Aí o fornecedor paga para outro fornecedor reexecutar o serviço que não foi bem executado na primeira hipótese. E aí a lei também vem diz o que é essa impropriedade de serviços. Está no parágrafo 2º. São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam às normas regulamentares de prestabilidade. Cuidado com as normas regulamentares, né? A gente tem as NBRs aí que estão para nos auxiliar na prestação de serviços adequados. Bom, agora a gente caminha para o final e a gente vai falar um pouquinho das práticas comerciais. O artigo 30 do CDC fala que toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Ora, o que significa isso? Significa dizer que se eu der uma informação ou eu fizer uma publicidade, independente da forma de meio de comunicação, pode ser pela internet, pode ser usando o WhatsApp, pode ser por outdoor, pode ser uma propaganda feita no rádio, não interessa a forma ou meio de comunicação. De um produto ou de um serviço, eu, fornecedor, me obrigo a cumprir aquilo que eu informei ou aquilo que eu divulguei na minha publicidade. Significa dizer que se o consumidor foi lá, ele vai ter o direito de que todas aquelas informações que foram veiculadas sejam cumpridas pelo fornecedor. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente sabe que em algumas situações se faz uma publicidade uau, e aí quando você vai receber, vai usufruir daquele serviço ou daquele produto, não é bem aquilo que se estava buscando. O artigo 31, ele complementa dizendo que a oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa, relativamente às características, quantidade, garantia, prazo de validade, bem como sobre os riscos que apresentam a segurança e saúde dos consumidores. Vejam que isso a gente viu lá quando nós estudamos os direitos básicos do consumidor. A gente viu o quanto é importante dar essa informação clara, dar essa informação precisa, inclusive que se o produto ou o serviço oferecido, em razão da sua própria natureza, ele tiver uma potencialidade de risco, essa informação ela deve ser ostensiva, certo? E em língua portuguesa. A gente vê que a propaganda, ela deve ser, aqui no Brasil, utilizada a língua portuguesa para que não gere nenhum tipo de interpretação equivocada pelo consumidor.
E essa parte é importante, olha só. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor pode escolher alternativamente e a sua livre escolha. Olha só, a lei diz, bom, o fornecedor tem que, a que for veiculada pelo fornecedor deve ser cumprida. Aí você chega lá, o fornecedor diz que não vai cumprir, ele fez uma chamada só, mas que agora o produto ou o serviço não é bem aquilo que foi divulgado. Nesse caso, se o fornecedor se recusar ao cumprimento da oferta, o consumidor pode exigir o cumprimento forçado da obrigação. Claro que aí isso tem que ser judicialmente, para que se cumpra os termos que foram veiculados na oferta ou na publicidade. Pode aceitar outro produto ou prestação de um outro serviço equivalente, ou ainda ele pode rescindir o contrato com direito à restituição da quantia que ele eventualmente já tenha pago, devidamente atualizada, e eventuais perdas e danos. Quando a gente fala em eventuais perdas e danos, é porque, dependendo do caso concreto, além do valor que você pagou, você teve algum outro tipo de prejuízo, seja ele de ordem material, seja ele de ordem moral. E aí cabe a indenização, a responsabilidade civil também nessa hipótese. E aí, nós temos o artigo 37, que fala da propaganda enganosa ou abusiva. Bom, propaganda enganosa é uma coisa e propaganda abusiva é outra, certo? As duas são proibidas expressamente pelo Código de Defesa do Consumidor. E aí, quem regulamenta e quem vai fiscalizar é o CONAR. E diz o seguinte, e o próprio PROCON também. O parágrafo 1º diz o seguinte: é enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir a erro o consumidor a respeito do produto ou do serviço que ele está adquirindo. Então, veja só, quando eu falo de propaganda enganosa, significa dizer que aquela propaganda, ela induz o consumidor a pensar que vai adquirir determinado produto ou serviço de uma determinada forma, com algumas características. Vamos trazer para o turismo isso. Eu tenho lá uma propaganda de um resort, com tudo incluso, o famoso all inclusive, tá? E aí eu olho, poxa, tudo incluso, que bacana, vou comprar um final de semana nesse hotel, porque eu não quero me incomodar com nada, quero só dormir, comer e fazer massagem. E você vê lá que nos serviços ofertados pelo hotel, tem spa, tem massagem, tem drinks especiais, 4, 5 tipos de restaurante, aí você compra. Quando você chega lá, o all inclusive não é tão inclusive assim. Por quê? Porque só é válido para o restaurante self-service, não é válido para os pratos à la carte. Bebida é só suco e refrigerante servido no copinho, não vale para refrigerante em lata ou cerveja engarrafada, não vale para bebidas quentes, e assim vai. Não dá direito a mensagem, tudo isso é pago à parte. Só que na propaganda não tinha nenhuma informação nesse sentido. E aí nós temos uma propaganda enganosa. Por quê? Porque induziu o consumidor a erro. E a propaganda abusiva, o que vem a ser?
Nós temos a propaganda abusiva quando ela é discriminatória, de qualquer natureza, seja em relação à mulher, seja em relação à pessoa negra, seja em relação à pessoa obesa, seja em relação à criança, seja em relação à religião, enfim, não interessa. Qualquer publicidade que seja discriminatória ou que incite a violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança. Claro, né? É muito mais fácil enganar uma criança. Enganar não, né? Mas induzir a erro, digamos, uma criança. Por isso que as propagandas em relação a criança e adolescente são bem, ou deveriam ser ao menos, fiscalizadas pelo CONAR para evitar que as empresas, utilizando técnicas de marketing, se aproveitem dessa deficiência de julgamento da criança. Desrespeite valores ambientais ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou à sua segurança. Então, veja que quando a gente fala de propaganda abusiva, nós queremos dizer, olha, a propaganda é abusiva quando ela for discriminatória, quando ela incitar a violência, quando ela explorar medo ou superstição, desrespeitar valores ambientais, ou fazer com que o consumidor, ao ver aquela propaganda, ele venha a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Eu não sei se os senhores viram, mas aquela propaganda do Red Bull te dá asas, tá? Teve uma criança que tomou o Red Bull e pulou da janela. Por quê? Porque a propaganda, ela induzia ali o consumidor a se comportar de forma prejudicial à sua saúde. Tá? Então, todos esses tipos de propagandas, elas são consideradas abusivas. Talvez vocês tenham acompanhado também, agora durante a pandemia, várias lives começaram a ser feitas, especialmente por cantores sertanejos, e que tomavam umas britas e faziam ali a propaganda de bebida e tudo mais. Nesse caso, até o CONAR veio, bateu pesado em cima e derrubou as lives do ar e tudo isso, deu toda uma discussão em virtude disso, mas por quê? Porque essas propagandas foram consideradas abusivas. Porque quando ele estava fazendo a live, ele estava fazendo a propaganda lá, da marca de cerveja e tudo mais, e tomando todas. Neste caso, ela foi considerada abusiva por quê? Porque induzia quem estava assistindo, induzia o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança, até porque as lives aconteciam durante o dia, tinha público infantil assistindo, por isso que elas foram consideradas abusivas e proibidas na realização das lives. Agora todo mundo toma chazinho nas lives, né? Chá, coisa nenhuma. E aqui eu trago alguns exemplos de propaganda enganosa. Aqui nós temos uma no turismo. Taxa de embarque grátis. Aí você vai ver, na verdade, a taxa de embarque ela está embutida no valor. É um tipo de propaganda enganosa. Por quê? Porque induz o consumidor a erro. Essa aqui da Devassa, olha só. E você, está esperando o quê para ter sua primeira vez com uma Devassa? Nesse caso, nós temos uma propaganda abusiva. Por quê? Porque ela faz um duplo sentido na frase de forma discriminatória em relação ao gênero feminino, o que, aliás, muitas cervejas fazem por aí. Aqui mais um exemplo de propaganda enganosa, em que a gente vê aqui uma propaganda de férias dando 10% off, aí quando você vai ver, tem vários
taxas embutidas e o valor fica muito além do que está sendo divulgado. Esse aqui é mais um exemplo de propaganda abusiva. Olha só, é pelo corpo que se reconhece a verdadeira negra. Encorpada, estilo dark, alta fermentação, cremosa e com aroma de malte torrado. E aí traz uma mulher negra, sensual, e muito sensual. Então, veja que aqui nós temos uma propaganda abusiva. Por quê? Porque ela está explorando negativamente e de forma discriminatória o gênero feminino negro, tá? Fazendo mais uma vez esse duplo sentido das palavras. Esse aqui é um exemplo de propaganda abusiva que uma marca conhecida fez para a Copa que aconteceu no Brasil. Essas camisas elas foram produzidas e depois foram tiradas de circulação, mas se vocês verificarem aqui, a I Love Brasil, o coração tem o formato de um bumbum, um biquíni cavado, e aqui, Look and Score Brasil, e também, mais uma vez aqui, fazendo uma menção ao corpo feminino, o que pode ser relacionado à exploração sexual feminina também. E esses dois modelos de camisetas foram para a Copa do Mundo no Brasil e foram retirados de circulação por serem considerados abusivos, uma vez que também havia aqui uma exploração indevida da imagem do corpo feminino. Certo? Aqui já foi. E é isso. Finalizamos aqui a nossa análise da influência do CDC para o turismo, ok? E eu já vi que a Dani ergueu a mão, então, Dani, pode falar. Tá ali nas mensagens. Eu vou ficar... tá, ok. Eu vou ver as mensagens aqui, vou interromper. Eu não sei se esse prazo de 30 dias seria a partir do momento em que a pessoa volta na loja para resolver o problema. Sim, Dani, exatamente. O prazo de 90 dias é a partir começa a contar a partir do momento em que ela descobriu o risco, o dano, foi lá, não é o dano, é a falha no produto, e ela vai e pede para fazer a troca. Tá bom, quais as consequências se o fornecedor não quiser fazer a troca ou a devolução? Aí ele vai responder em juízo por isso. Se ele não fizer essa troca voluntária, ele vai responder por isso. Hoje, as empresas mais sérias, elas já fazem essa troca sem nenhum questionamento. Algumas empresas ainda não, mas, enfim, é isso que acontece, né? Sobre as lives, o Gustavo Lima é o maior exemplo, foi brigar até quando... Exatamente, é bem arriscado aí essa questão, né? Vou interromper a gravação e a gente fica aberto